Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para o signo de Leão. Vamos saber o que está por vir na primeira quinzena do mês de outubro ou os próximos 15 dias depois de você ver esse vídeo, tá bom? Então peço que se concentre, mentalize as situações aí na sua vida para ver se as informações elas batem, fazem algum sentido para você, mas se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas, vamos sempre lembrar disso, tá bom? Então vamos lá. Qual a mensagem do oráculo para os leoninos para os próximos 15 dias, que está predominante para os leoninos? Signo de Leão. Siga seu próprio conselho, confie em si mesmo, você sabe que é melhor para você. Já disse muito aqui, né? Então, não ir pelos outros, no fundo você sabe que é melhor, que deve ser feito, alguma coisa aí na sua vida. Então, buscar confiança, né, para tomar as ações aqui. Então, ó, às vezes, ó, no lado de divinação fala de um auto-julgamento. A pessoa que fica se julgando muito pelos erros ou coisas aí cometidas. Tá? Então, ou até mesmo as expectativas aí que não são atingidas. E aí causa o quê? Uma tristeza inconsolável. A lembrança de detalhes, procurando clareza e seguir aí um guia interno, um sistema de guia interno, da qual traz situações práticas, soluções, né? Soluções para situações aí no seu dia a dia. E no lado reverso, é uma pessoa que se recusa a ouvir a si mesmo. Então, ó, se você tá lá, existem a pessoa que tá assim, fazendo toda essa avaliação sobre si, se ponderar aí sobre a tristeza, né? Sobre as coisas que não foram atingidas ou não foi conquistado da maneira que você gostaria, mas buscar, né, o caminho para isso, as soluções para resolver isso. Agora, o lado reverso é uma pessoa que se recusa a fazer esse trabalho, a ouvir a si mesmo, faz sempre o mesmo erro, comete o mesmo, sente que os outros vão acabar te resgatando, sabe? Aquela pessoa, deixa assim mesmo, que aí depois o outro vai lá e faz. Pensa que é assim, então se torna muitas vezes entediado emocionalmente e incapaz de pensar com clareza. Então, qual é você aí, Leão? Já falou-se muito aí, né? Então, essa perspectiva, esse pensamento, esteja em alguma área da sua vida. De qualquer maneira, fala aí, siga seu próprio conselho, confie em si mesmo. Signo de Leão. Está por vir os próximos 15 dias. Eita. Nove de ouros. Oito de copas. A força. Nove de copas. Os namorados. Pagem de espadas. Sete de ouros. Oito de paus. Pronto. Então, falei muito sobre o conselho, falou-se, siga seu próprio conselho. Você confie em si mesmo. Abre com 9 de ouro. Se a gente está falando de si, da individualidade, dessa resolução por si mesmo, sabe? Uma pessoa ali independente, vamos colocar assim. É a carta, né, 9 de ouros.
Então, voltado para essa satisfação pessoal, para a conclusão de alguma área da sua vida aí, que é voltada para os seus méritos. E ao mesmo tempo, que tem esse pensamento do 9 de ouros, dessa completude, nós temos 2 9s aqui. O 8 de copas vem aqui falando de desistência, eu segui outro caminho. Talvez um pensamento que você esteja vivenciando aqui, muito voltado para esse reconhecimento dos meus esforços, talvez eu haja necessidade de eu sair fora disso, ou desista, tá? Traz uma questão aqui. Que o 8 de copas é a fala de seguir outro caminho, mesmo tendo sentimento envolvido ali em alguma coisa, seja afetivo ou não, tá? Então, mas voltada muito para essa conquista individual, tá? Então, é um pensar sobre isso. Talvez eu esteja focada nesse reconhecimento e as situações que talvez não sejam da maneira que eu gostaria, aí traz essa ideia, talvez, de abandono, de desistir, de seguir outro caminho, né? Para alguns casos, isso. E já que fala aqui, ó, confie em si mesmo, você sabe o que é melhor para você, muito voltado para esse individual, né? Uma pessoa voltada ali. Contudo, a força vem aqui, traz o quê? Um arcano maior que representa, inclusive, os signos de vocês, Leão. E que é uma pessoa que se contém bastante, que fica ali tentando se manter, conter a fera, vamos colocar assim, né? Mas se contém a fera com jeitinho. Ao mesmo tempo, o 9 de copas vem falando de outra carta que fala de satisfação, mas é uma carta de celebração, satisfação, algumas situações às vezes de celebração, encontros íntimos, situações ali que celebre, interaja, ainda a gente vê figuras aqui. E em alguns casos, o 9 de copas no seu lado, ele também traz um quê de celebrar a vida demais, vamos colocar assim, né? E muito voltado para mim, como diz, 9 traz essa individualidade. Então, essa questão, Leão, né, que talvez você esteja repensando, se contendo ali, se contendo, se seja projetos que você tenha um objetivo aqui que esteja buscando, você está contendo essa vontade, talvez. O 9 de copas também pode até falar de ostentação. Então, eu ostentar ou tá ali muito. É uma carta positiva, mas fala de curtir ou o que for, tá ali me contendo nesse período, tá? Porque existem questões aqui. Necessidade de escolhas. Os namorados vêm aqui trazendo conexão, intensidade. Vou para questões que eu vou dividir daqui a pouco, mas exige um posicionamento. E isso aqui vem de alguma informação ou situações que cheguem até você, né? Um pajem de espadas que pode refletir, remeter a mensageiros, sim, mas também a redes sociais, conversas, chega até você, fofocas, tá? E muito relacionada a essa situação aqui de dúvida, de falta de posicionamento, tá? E é um período, então, de há necessidade aqui de foco. Se desde o início minha ideia aqui é voltada para essa concretização dos meus planos, talvez a necessidade aqui de foco, lembra? Tá chamando a atenção aqui, eu vou me conter com relação a isso. Coisas chegam até você. E o 7 fecha com 7 de ouros, que é a carta da colheita. É a colheita. A hora de colher o que eu plantei. Mas nesse tarô a gente interpreta a imagem aqui de algo ofertado a mim. Eu tenho ali meu plantio, meus pentáculos, e eu tô pensativo se eu aceito isso não. Por que eu falo isso? Aqui vem um de paus falando de notícias, poder ser, né? Ou comunicações a longa distância, de maneira rápida, que cheguei até você, que traga aqui um quê de dúvida. De se eu quero isso ou não, se eu aceito isso ou não, se eu abro mão do que eu tenho ou não por isso, tá? Então trouxe essa sensação. E aí você vai ter dúvida, mas aqui desde o início fala, confie que você sabe o que é melhor para você, tá? Então vamos resumir. Então, para questões profissionais, possa ser, então, ou financeiras, alguém que está ali muito focado, o seu objetivo é o quê? Eu consegui essa independência, eu consegui resolver coisas ali que sejam mais voltadas a mim, né? Seja financeiro ou profissionalmente. Mesmo que eu tenha que abrir mão de coisas, tá? Eu abrir mão de coisas, deixar situações para trás, até mesmo curtir aqui, me conter de gasto, ou me conter ali de sair, de curtir, do que for, tá? Porque chega até você algo que você tem que tomar uma posição. Se eu quero isso, né, um estudo, uma área de trabalho, ou o que for, né, aqui, eu tenho que tomar um posicionamento. E aí,
tem possibilidade, sim, de chegar a situações de maneira inesperada, rápida a você, que você vai fazer você ficar pensativo e avaliar se eu quero aquilo ou não, se era isso que eu estava esperando ou não, né? Porque existe aqui uma espera por um reconhecimento, uma conquista, o que for. Mas ali vai existir esse ponderar, avaliar-se, tá? Para alguns casos, então, pode ser questões até mesmo afetivas, de pessoas que estejam ali mais voltadas, sim, para questões profissionais, né? Essa independência pessoal, essa concretização, valorização aí. E para isso tá no período que tem que abrir mão, seja você ou quem você lide, né? Que tá focado mais em si. E aí esse foco pede que a pessoa siga outro caminho, ou há necessidade sobre isso. Mesmo deixando para trás relações de pessoas que eu gosto aqui. E existe esse conter-se, porque ao mesmo tempo tem ali uma vontade muito grande, tem sentimento, né? Tem possibilidades, mas alguém que está se segurando, contendo. Por mais que então, possa ter ofertas de encontros, aquilo que seja, cheguem até você, né? Até mesmo encontros íntimos, o que for, ou festas, celebrações aqui, mas tem uma ponderação, traz essa sensação de alguém que está ali avaliando, né? Se esse convite, ou que chega até você, se é isso que eu quero ou não, né? Porque eu, querendo ou não, traz questões muito momentâneas. E você está focado ali em realizações que tragam solidez, coisas mais duradouras, ou mesmo assim, não é o momento para isso, eu tô mais focado na minha vida, né, dar jeito na minha vida profissional, né, ou finança, ou o que for, tá? E aí, chega até você situações que tragam, né, existe aqui um pajem de espadas que remete também, né, os stalkers, as pessoas que ficam ali a longa distância, observando, ou mesmo fofocas que chegam, e muito relacionado a uma situação que pode até ser, para alguns casos, sim, relações aí que são triangulosas, sim, em alguns casos possa ser, né, que chega até você alguma notícia, mas para outros não, é a necessidade de escolha mesmo, vem ali opções, tem conexão, temos ali, né, a intensidade, mas ao mesmo tempo tem a dificuldade de ação, porque desde o início vem alguém que está ali em dúvida, não sei se realmente é isso que eu quero, né? Mas que tem possibilidade de comunicação chegando a você, Leão, fortemente. Tanto do 8 de paus aqui, né? E o 9 de copas, como eu disse, que pode falar até de encontros, mas traz uma sensação de alguém que está ali meio focado, acho que em outras áreas, tá? Mas siga o que confie em si mesmo para tomar atitudes aqui. Eu vou tirar uma carta para complementar, não parou aqui, vamos ver um conselho. Rainha de paus. Inclusive, signos de fogo, como os de vocês, Áries e Sagitário. Aqui traz, então, uma característica de uma pessoa que vai atrás do que quer. Então, ó, reorganize-se. Reorganize-se. Só um momento. Pronto. Fala, reorganize-se, as suas dúvidas, né? Fala aí de autoconfiança, então buscar consigo mesmo. Então, talvez, o que a Rainha de Paus traz? Uma pessoa confiante, que tem essa autoestima, talvez esteja abalada aqui em alguma situação, tá trazendo a necessidade de ir atrás do que é essa determinação que a Rainha de Paus traz, esse empoderamento. Tá? Então, a necessidade aqui, se fala lá, confie em si mesmo, você sabe o que é melhor para si. Uma rainha de paus traz empoderamento aqui para você, para qualquer ação. Tá? Então, a necessidade de se interiorizar aqui para buscar essa força, tá? Que talvez esteja abalado, alguém está se contendo, tá? E tá ali mais, como eu disse, traz uma sensação de alguém que está focado talvez em outra área. Eu vou tirar um conselho para Leão, outro oráculo. Caiu tudo aqui. Leão.
O que você está pegando aí que as respostas estão vindo? Uma lamparina, então. Vamos ver. Fala aí de seus recursos internos, ideias que estão incubadas para o futuro. Renove sua energia. Faça o que você precisa para cuidar de si mesmo. Até objetos, fala para organizar aí objetos em sua casa, organize as suas posses e até mesmo as curas dos relacionamentos. Proteja a si mesmo de forças negativas. Fala aí de limpar a cola, como diz, coisas que estejam ali impregnadas e estagnadas, né? E ao mesmo tempo, o que está ali libera o que está ao seu redor. Você está preparando para está se preparando para um momento que de energia muito boa e em sua vida, mas tome cuidado dos detalhes e crie fundação agora. Então, antes de colocar toda a sua energia, você tem que o quê? Criar fundação, como disse, né? Ali as bases. E tudo pode ser passado aí. Então, gente, aqui trouxe um quê sobre o eremita, né? Eu, quando vi essa imagem, eu lembrei sobre ele. E fala para você fazer esse trabalho de interiorização, assim, de buscar os recursos internos e reorganizar do que for para o futuro. Talvez o que você esteja visando, lembra? Que eu falei sobre isso, alguém que está ali pensando sobre isso, mas renove sua energia. Você então pode fazer o que precisa para cuidar de si mesmo. Até mesmo para questões de pessoas aqui que estão muito se fechando, talvez está muito focado lá na vida profissional, ou nos problemas, ou no que for, e ele se priva das coisas, né? Então a necessidade está também de renovar suas energias. Lógico que não é fé ao pé na jaca, mas aqui, desde aqui da Rainha de Paus fala do autocuidado, desse empoderamento, né? Buscar renovar sua autoestima, o que for, sua autoconfiança. Acredito que aqui é um grande conselho que os dois aqui vieram para você, tá? Existe aqui os objetivos que você busca, com certeza, mas também cuidar sobre a sua energia, que não somente isso, porque aí não tem nada que vai ajudar, né? A pessoa tá ali toda desgastada, né? E também avaliar ali o que tá ao redor, falar limpeza, né? Seja físico ou não, tá bom? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira, se não, deixe pro colega. Eu agradeço que esteja aqui e nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada e tchau.